Imagina só, você não é nada bom com relacionamentos, só quer saber de jogar, comer besteira e ficar em casa. Provavelmente a realidade de muitos aqui. No entanto, certo dia um ser mágico que parece uma batata vira sua vida de cabeça para baixo. Ele apareceu com um único propósito: fazer você se relacionar com algum candidato que ele escolher. E fará de tudo para que aconteça um romance, nem que para isso precise destruir a casa de alguém. Eu sou o Lancelot e hoje assistiremos Romantic Killer. E pessoal, se quiserem apoiar o canal, se inscrevam, deixem um like e comentem aqui embaixo o que acharam do anime. Agora bora pro vídeo. A história inicia nos apresentando Anzu, a nossa protagonista, que tem uma vida simples que se resume em jogar videogame, comer chocolate e brincar com seu gatinho. Contudo, ela não podia imaginar que sua vida iria virar de cabeça para baixo por causa de um ser mágico chamado Hiri, que diz estar lá para fazer uma experiência com a coitada. Basicamente, ela entrará em um simulador de relacionamento na vida real, e esse ser fará ela viver todos os clichês clássicos desse tipo de game. Para que seu plano dê certo, Hiri sabia que não poderia deixar Anzu com suas coisas favoritas, e então decidiu tirar da garota as 3 coisas que ela mais ama no mundo: chocolate, videogame e seu gatinho. Mas calma, ele não fez nada de ruim para o animal. Para que conseguisse mais momentos românticos, Hiri precisava tirar os pais de Anzu de casa, e então conseguiu uma promoção para o pai da protagonista. Assim, ele, a mãe dela e o gatinho foram para os Estados Unidos, deixando a garota com a casa apenas para ela. Anzu não estava nada feliz com seus jogos e, não aguentando mais, ela sai correndo para procurar chocolates pela cidade. Mas para sua frustração, a batatinha mágica fez com que todos os mercados estivessem com um doce esgotado. Hiri avisa que ela não terá suas coisas favoritas até ter um namorado, mas Anzu se nega a participar desse joguinho, e promete que não irá se apaixonar por ninguém. Ao sair da loja, ela conhece o primeiro candidato, mas não foi um encontro muito bom, pois ela acabou quebrando sem querer o celular dele. Claro que ela disse que pagará o estrago, porém o bonitão falou que não precisava. Assim, Anzu se desculpou e saiu correndo. No próximo dia, quando ela vai para a escola, vê o menino novamente e ele estava rejeitando uma garota. Esse bonitão popular se chama Tsukasa e passa a impressão de ser de poucas palavras, um pouco ignorante e que não faz questão de ter amigos, principalmente se forem garotas. Na escola, Saki, a melhor amiga de Anzu, comenta que a personalidade meio Sasuke do garoto o torna popular entre as garotas. Além disso, comenta que ele se mudou recentemente para lá, e que também estava morando sozinho, o que Anzu não poderia se importar menos. Já em casa, ela resolve fazer o jantar, mas um monstro aparece na casa dela. Brincadeira, era apenas uma barata, e como ela não tinha mais veneno, saiu correndo de casa. Mas por ter começado a chover, ela se abrigou debaixo de um brinquedo no parquinho, e encontrou ninguém mais ninguém menos que Tsukasa. Ele oferece ajuda, mas ela sente que Hiri tem algo a ver com aquela situação. Então de início o Anzu recusa a ajuda dele, mas no fim ele acaba convencendo, e leva a garota para sua casa para lhe entregar um guarda-chuva reserva. Ela claramente fica com vergonha e, como ele é bonito, ela se esforça para não pensar nele como um possível namorado, e até usa a imagem do seu gato para isso. Ele pergunta o motivo dela ter saído de casa daquele jeito na chuva, e então Anzu explica que tinha uma barata em casa, e como morre de medo do inseto, precisou fugir o mais rápido que conseguia. Tsukasa achou aquilo engraçado e ofereceu a ajuda dele para se livrar daquele monstro, e então, apenas pensando que o inseto iria ser destruído, ela aceitou, mas logo percebeu que isso significava os dois a sós na casa dela. Chegando lá, não demora muito para Tsukasa acabar com a barata, e com isso feito ele iria voltar para casa. Porém, Hiri não iria deixar essa oportunidade passar. E então uma tempestade muito forte começou, e quando ele tentou sair mesmo assim, um pedaço de madeira quase o acertou. Assim, ele não pode sair de lá e a protagonista sabia quem tinha feito tudo aquilo. Por isso, para que não exista a possibilidade de qualquer coisa romântica entre eles acontecer, ela usou a roupa mais confortável e ridícula que encontrou, e convidou o garoto para jogar em jogos de tabuleiro. No começo, Anzu estava acabando com Tsukasa, não dando chances para ele, e então, confiante que venceria qualquer um dos jogos que se enfrentassem, ela decidiu fazer uma aposta com Tsukasa. Quem perder terá que fazer a marmita para eles levarem para a escola no dia seguinte. Entretanto, Tsukasa escolheu o jogo da vida, que é um jogo de sorte e não estratégia. Aliás, com Hiri ajudando ele ao fazer Anzu cair sempre nos piores lugares, ela perdeu sem ter chances. Mesmo assim, quando ela foi a vencedora no primeiro jogo, Tsukasa oferece sua ajuda no preparo da comida. E além de bonitão, ele é um ótimo cozinheiro. Ao contrário de Anzu, que tinha apenas uma tarefa mas não fez muito bem. Enquanto isso acontecia, Hiri fica frustrado pois Anzu impediu que qualquer chance de romance acontecesse. Então usa sua magia para fazer a garota dormir ali na sala. E quando Tsukasa tenta ajudá-la tirando os óculos dela,
Anzu segura o braço dele enquanto sonhava com Momohiki, e mesmo não achando aquela situação normal, Tsukasa não se importou em ficar ali com ela, pois fazia muito tempo que ele não se divertia tanto. Ao acordar, ela leva um susto ao ver que estava em cima dele. Ele explicou o que aconteceu e como o céu estava limpo, Tsukasa foi embora, e logo de cara Anzu percebeu que ele esqueceu sua marmita. Contudo, esse não era o maior problema na vida do garoto. Pouco tempo depois, ele retorna na casa dela e mostra o que aconteceu. Naquela tempestade, por coincidência do destino, ou melhor dizendo, a magia de Hiri, o apartamento de Tsukasa foi inundado, e como estava sem seu celular, pediu a ajuda dela para explicar para a escola a sua situação. Na escola, Anzu recebe uma ligação de Tsukasa que comprou um telefone novo e pede para se encontrarem em uma lanchonete. Porém, na saída, a pedido de algumas garotas que queriam muito falar com o gostosão, o professor tentou ligar para ele para ver como o garoto estava. Porém, como usou o número que ligou mais cedo, foi o celular da protagonista que tocou. E é claro que isso aconteceria na frente dessas pessoas. Por causa disso, elas se convidaram para irem junto. Porém, Tsukasa não gostou nada disso, pois não gosta da aproximação dessas garotas. Não querendo lidar com elas, ele arrasta Anzu para fora e diz que se sente mal com aquela situação e que não quer namorar no momento. Assim, ela entendeu o motivo dele ser frio quando uma garota confessou seus sentimentos por ele. Ela pediu desculpa por ter levado as garotas lá, mas Tsukasa sabia que não era culpa dela. Mudando de assunto, ele pediu para guardar suas coisas na casa dela por enquanto, pois precisava ir trabalhar. Assim, ela entendeu que, de certa forma, tudo o que aconteceu foi culpa dela. Mudando de assunto, ele pediu para guardar suas coisas na casa dela por enquanto, pois precisava ir trabalhar. Assim, ela entendeu que, de certa forma, tudo o que aconteceu foi culpa dela, pois era Hiri que estava fazendo tantas maldades com Tsukasa para aproximá-los. Quando ela tentou dizer que queria pagar pelo celular que havia quebrado, Tsukasa recebeu a ligação do seu corretor, dizendo que não havia lugares para alugar, ou seja, mais uma coisa feita por Hiri para eles ficarem juntos. Dessa forma, com ele não tendo onde morar, teve uma ideia. Em troca pelo pagamento do celular novo, Tsukasa ofereceu morar por um mês na casa de Anzu. E então, não querendo que ele sofresse mais por culpa daquela batata mágica, ela aceitou e no dia seguinte descobriu que tudo isso não foi um sonho, e realmente tinha um bonitão cozinhando para ela em sua cozinha. Entretanto, a vida dela estava prestes a se tornar ainda mais complicada, pois após comer o café da manhã preparado por Tsukasa, ela escuta a campainha e ao abrir a porta de casa dá de cara com um bonitão alto, dizendo que é o amigo de infância dela. Anzu não faz a mínima ideia de quem era aquele garoto. E então, voltando para conversar com a batata mágica, ela começou a acreditar que Hiri fez lavagem cerebral em um bonitão para ele acreditar que eram amigos de infância. Tudo por causa daquele clichê de romances. Para piorar, Tsukasa aparece, e o amigo de infância fica com muitos ciúmes ao ver que sua amada está morando com outro homem, mesmo que ela tenha explicado a situação. Depois de vários momentos românticos claramente causados por culpa de Hiri, Anzu não aguentava mais e estava impressionada, pois Junta realmente sabia sobre a informação do passado dela, e até a melhor amiga da garota o conhecia. Ou seja, talvez a batata mágica mexeu com a memória de todos. Já na escola, depois de precisar dar fora naquela mesma garota da lanchonete, Tsukasa conversa com Makoto, o seu melhor amigo, e pergunta sobre Junta, que na realidade é um dos melhores jogadores de beisebol da escola, sendo tão bom que todos falam que o garoto será profissional um dia. Contudo, ele não foi o único que perguntou sobre o seu rival. Junta também falou com alguns amigos sobre Tsukasa, e não gostou de descobrir que o loirinho era um dos garotos mais cobiçados e inteligentes da escola. No almoço, Anzu come junto de Tsukasa e Makoto, pois estava com a marmita dele. Porém, precisaram mentir para que o garoto não suspeitasse que eles estão morando juntos. Porém, vendo Anzu tão próxima de seu amado, aquela garota de antes não gostou nada disso, e no fim da aula chamou a protagonista para uma conversa. Basicamente, aquela típica intimidação de uma garota mimada que não tem o que quer. Anzu insiste que os dois são apenas amigos. Assim, a menina pede para que o protagonista a ajude a ficar com Tsukasa. Porém, é claro que ela se recusa, pois nessa altura do campeonato, ela já considera o garoto um amigo. E como ele disse mais cedo que não está em busca de um relacionamento, ela pretende respeitar os sentimentos dele. Coincidentemente, os dois possíveis interesses amorosos de Anzu estavam escutando, e ficaram emocionados pela consideração dela. No entanto, aquela menina não ficou nada feliz com a resposta, e prestes a ficar violenta, uma nova personagem apareceu, e Anzu não fazia a mínima ideia de quem era aquela pessoa. Porém, ela foi muito útil, pois ao falar coisas constrangedoras para as garotas que estavam atrás de Tsukasa, ela conseguiu tirar Anzu daquela situação. Aliás, ela é a versão humana daquela batata mágica.
que usou seus poderes para parecer uma estudante, em busca de ajudar Anzu com seus relacionamentos. Em seguida, ela convence os garotos que é a prima da protagonista, e ainda fazem todos se reunirem na casa dela para uma janta especial. Em busca de ser a anti-romântica de sempre, Anzu tenta se tornar o menos atraente possível mais uma vez, com camisa de gatinho por baixo de um moletom. Porém, Hiri tenta fazer a garota se vestir de modo mais atraente, e essa briga deles faz com que Anzu caia em cima de Tsukasa. No jantar, Hiri tenta apimentar a conversa, sugerindo que Tsukasa fique além dos 30 dias combinados, o que, não querendo incomodar, ele rejeita. Em seguida, como o romance não estava acontecendo, Hiri tenta criar um clichê do casal indo comprar sorvete no mercado juntos para terem um momento a sós. Porém, Anzu não é idiota, e como queria ter uma conversinha com aquele ser mágico intrometido, ela roubou a varinha mágica de Hiri e disse que serão elas que irão buscar o sorvete. A Batatinha tenta pegar sua varinha mágica de volta, pois sem ela não pode usar seus poderes. Porém, no meio de uma confusão, a varinha acaba caindo em um cocô de cachorro, e quando o objeto fica sujo, não pode ser usado até que seja purificado, ou seja, sem intromissões mágicas por enquanto. No dia seguinte, depois de uma aula cansativa, Anzu foi para a cama logo que chegou em casa, e como Tsukasa estava trabalhando, ela estava sozinha. Até que, ao ouvir um barulho estranho, foi investigar com raiva, pensando ser mais uma das brincadeiras de Hiri. Porém, na realidade, se tratava de um ladrão de calcinhas que tinha invadido o quarto dos pais dela. Ao ver a garota irritada com um taco de golfe em sua mão, o bandido fugiu. Porém, como Junta estava indo para a casa dela entregar uma comida que sua mãe fez, ele acabou capturando o ladrão e o segurou até a chegada da polícia. Quando ele contou o que houve para sua mãe, a possível sogrinha, que aliás adora Anzu, deu uma ordem para seu filho: ficar na casa da garota com ela para que Anzu não corra mais perigo. E como Tsukasa mora lá em segredo, não pôde contar que já tinha um garoto morando na casa. Assim, sem outra escolha, eles acabaram aceitando a situação. E agora a protagonista irá morar no mesmo teto com dois bonitões, o que claramente é algo planejado por Hiri. No entanto, o que a Batata não esperava era que Anzu iria conseguir um trabalho de meio período em uma loja, ou seja, menos tempo para ela ficar junto com os garotos. Em outro dia, como várias de suas roupas foram estragadas, Tsukasa convida Anzu para ir ao shopping para ajudá-la a comprar roupas novas. Porém, ao ver que a garota não tinha praticamente nenhuma roupa de sair, apenas roupas com gatinhos estampados, Tsukasa fez vestir algo decente e disse que ela também comprará roupas novas. E no passeio descobrimos o motivo de Tsukasa usar bonés e roupas que escondem seu rosto. Basicamente é uma forma de não se destacar, mesmo que no fim não seja tão efetivo assim. E vemos que ele tem um trauma pesado sobre isso, pois quando ficou sozinho estava rezando para que Anzu voltasse logo, o que por sorte aconteceu. De qualquer forma, depois de comprar algumas roupas normais, Tsukasa queria agradecer à protagonista pela alegria que ela trouxe para ele desde que apareceu em sua vida. E então ele comprou um presente especial para ela, uma pulseira com um gatinho parecido com Momohiki. Ambos voltam para casa e assistem um filme de terror com Junta. No entanto, não foi o filme que assustou Anzu, mas sim o aparecimento de mais uma barata. E como Junta também tinha medo do inseto, Tsukasa precisou eliminá-lo sozinho. No dia seguinte, por coincidência, no caso Hiri, o despertador da prota não tocou. E então, ao sair correndo para não se atrasar, ela pensou em mais um clichê, dessa vez o da garota se atrasando e se esbarrando no seu novo interesse romântico. No entanto, ela bateu em um carro e não em um bonitão. Ela não se machucou e suas preocupações eram reais, pois de dentro do carro saiu Hijiri, um riquinho que se acha um príncipe super importante. Ela entendeu que esse seria o terceiro interesse romântico, porém ao contrário dos outros dois que são gentis e legais, esse garoto é um tsundere. E na escola, Anzu descobre que ele tem até um fã-clube. Ou seja, mais uma incomodação para ela. Dias depois, Hijiri diz para a prota que precisava falar com ela, porém ela não imaginava que ele queria um encontro. Como já estava lá, ela aceitou, mas estava vestido daquele jeito de sempre. E então ele a levou para uma loja e fez uma transformação completa na garota. Entretanto, no carro, Anzu descobriu que todo aquele encontro foi por Hijiri acreditar que ela tinha se jogado na frente do carro para chamar a atenção dele. E com o garoto continuando com o papo de que ela era sortuda por ter a honra de sair com ele, a protagonista não aguentou mais, saiu do carro e disse que não tinha o mínimo interesse nele. No dia seguinte, ela devolve a roupa que ele tinha comprado e deixa o garoto que nunca tinha sido rejeitado antes em choque. Mais tarde, quando Anzu volta para a escola, vemos que o garoto está decidido em conquistá-la. E então Hijiri aparece com vários presentes. Aliás, de alguma forma ele tinha descoberto tudo o que ela gostava. Porém, ela nem ao menos poderia aproveitar daquilo, pois a batata mágica iria confiscar de alguma forma. Mas quando ela iria rejeitá-lo,
Hiri a levou para outro cômodo da casa para conversarem. Basicamente, ela disse que se Anzu namorar Hijiri, poderá ter todas as coisas que gosta de novo. Contudo, Anzu disse que Hiri realmente não conhece os humanos. Assim, ela volta e manda Hijiri levar todos aqueles presentes embora com ele. Além disso, diz para o garoto que não é legal ele dar presentes para ela com dinheiro de seus pais. E se quisesse conversar de novo com ela, deveria estar junto de Momohiki. Dessa forma, Hijiri fica pensativo, e então decide conseguir o seu próprio dinheiro. Assim, ele vai trabalhar na mesma loja de conveniências de Anzu, e apesar do seu jeito de tsundere, fez muito sucesso com os clientes pela sua beleza e aura de gente importante. Aliás, por causa disso, o movimento do mercadinho aumentou muito. Além disso, quando ela estava voltando para casa em mais um dia de trabalho, teve uma conversa com Tsuchiya, o assistente guarda-costas do garoto. Ele a agradeceu por ter feito Hijiri mudar tanto, pois o menino sempre foi muito mimado, tanto que o pai dele o colocou em uma escola pública. Porém, Hijiri só começou a mudar depois do fora que ela deu nele. No dia do pagamento, Hijiri não perdeu tempo. Assim, com o dinheiro que foi conquistado pelo trabalho dele, ele perguntou para Anzu o que ela queria de presente. Dessa vez, o dinheiro veio do próprio suor dele. Assim, ela aceitou o pedido. Mas a protagonista apenas pediu para tomarem algo juntos em um parquinho, que para a surpresa dele, aquele momento foi muito bom. E ao ver o sorriso do bonitão, ela percebeu que precisava tomar cuidado para não se apaixonar. No dia seguinte, um idiota se esbarrou na protagonista, porém quando ele tentou intimidá-la, uma mulher muito bonita apareceu para defendê-la. No fim, ela botou o babaca para correr, e Tsukasa também apareceu. Assim, Anzu descobre que aquela mulher se chama Arisa e é a irmã mais velha dele. Eles vão junto para a casa da protagonista e Arisa fica muito feliz ao ver que seu irmão estava melhor, pois percebeu que ele voltou a sorrir como antes. Aliás, ela começou a torcer muito para que Tsukasa ficasse com a protagonista, e até sugere que ele fique mais tempo na casa de Anzu, o que ela gosta da ideia, pois o garoto tem sido de grande ajuda. Dias depois, Hiri estava frustrado, pois o romance da protagonista não estava avançando com nenhum dos pretendentes. E então, para entender melhor os humanos, a Batata Mágica pediu para Anzu sair em um encontro com ela, e mostrou que também tinha uma forma masculina, mas era claro que a prota não iria aceitar. E então Hiri precisou convencê-la, dizendo que se ela for, ganhará um pijama de gatinho. O primeiro lugar que eles foram foi o cinema, onde encontraram Tsukasa e a Batata precisou mentir, dizendo que também era primo de Anzu e que era o irmão gêmeo de Hiri. Logo em seguida, eles tomaram Bubble Tea, onde se encontraram com Hijiri e o ser mágico mostrou sua real intenção. Basicamente, ele quer deixar os pretendentes da protagonista com ciúmes, para ver se algum deles tomará alguma atitude. Porém, no fim, com a continuação do encontro, Anzu acabou se divertindo, mas Hiri queria provocá-la um pouco e deu um beijo na bochecha dela, o que o coitado do Junta viu e ficou abatido. Em outro dia, Anzu se reencontra com duas colegas do Fundamental, e tudo estava indo bem na conversa, até que de repente, elas comentam sobre um garotinho que tinha um apelido de Tonta. No entanto, não demora muito para a protagonista perceber que aquele se tratava de Junta, o qual melhorou muito com o passar do tempo. Ou seja, a Batata não tinha alterado a memória de ninguém, e ele sempre foi afim dela. Eles marcaram de ter um encontro de turma, e quando esse dia chegou, vimos que Anzu possui um velho conhecido chamado Ryuya, que costumava brigar com ela por causa de jogos, e também tinha uma quedinha pela protagonista. Eles competem no boliche e decidem fazer uma aposta. Cada um do time que perder terá que confessar a primeira pessoa por quem se apaixonaram. E é claro que as garotas vencem graças a Anzu. Ou seja, com isso Ryuya acabou mentindo para que ninguém descubra que a protagonista foi o primeiro amor dele. Quando estavam no karaokê, Junta também se juntou a eles. E algumas coisas aconteceram e não são muito importantes, então serei rápido. Ryuya ficou com ciúmes, foi babaca, Anzu foi atrás dele, ele confessou que ainda gostava dela, levou-o fora mais rápido da história e toda a situação foi resolvida graças a Junta ser um cara muito legal. Agora voltando para o plot principal, quando Anzu estava saindo do trabalho junto com os primeiros pretendentes, os três deram de cara com Saki. Então precisaram explicar a situação. Ela estava lá pois seu irmão mais velho decidiu aproveitar a ausência do pai deles para se divertir um pouco. Mas não saiu tão de boa assim, pois mandou uma mensagem para seu pai contando tudo o que houve. Ela não se importou nem um pouco com o fato de sua amiga morar com dois bonitões, pois ela a conhece muito bem. Porém, Anzu queria contar para Saki toda a verdade. Porém, quando ela foi falar da batatinha mágica, sentiu muita dor de barriga. Basicamente, isso faz parte do contrato que ela tem com Hiri, que a garota nem assinou, mas precisa seguir. Ou seja, sempre que tentar revelar sobre a batata mágica, terá seu estômago destruído. Pouco tempo após isso, vemos como elas se tornaram amigas. Saki sempre foi bonita e popular na escola, então vários garotos estavam em cima dela com frequência.
Porém, isso causava muita inveja em algumas garotas. Até que certo dia Anzu a defendeu de uma invejosa, e elas se tornaram melhores amigas. No entanto, certo dia, mesmo não gostando de um garoto, ele parecia gentil e a tratava muito bem. Então Saki aceitou namorar com ele. Porém, isso não foi nada bom, pois certo dia, com o pretexto de estudar na casa dele, o garoto tentou forçar ela a fazer o que não queria. Porém, ela conseguiu ir embora depois de dar uma livrada na cara dele. No entanto, o babaca mentiu para todos da escola, dizendo que ela deu um soco nele por ter terminado com ela. Mas antes que todos acreditassem nessa história, Anzu a protegeu. Foi até a sala do garoto e disse para todos ouvirem o que ele fez. Voltando para o presente, eles estavam nas férias de verão, ou seja, aquele típico festival de fogos. Depois de Hiri insistir muito, eles decidiram ir. E no local eles encontraram aqueles amigos do Fundamental, onde Ryui avisou para a Junta abrir seus olhos, pois tinha um cara muito bonitão perto de Anzu. Além disso, quando estava conversando com Makoto, Saki viu aquele ex-namorado abusivo e congelou na hora. Porém, graças a Makoto, ela saiu dessa situação e voltou a aproveitar o festival. Assim, com os fogos começando, todos tiraram fotos. Porém, uma foto que foi para a internet acaba mostrando Tsukasa, e uma garota com cara de maluca fica muito feliz em ver isso. Em outro dia, depois de um encontro com Hijiri, essa maluca acaba parando Anzu e afirma que é a namorada de Tsukasa. Mas Yukana afirma que namora o garoto faz tempo, e que algumas pessoas estão querendo separá-los. No momento que ela fala mal da irmã de Tsukasa e diz que ela também tenta separá-los, Anzu percebe que essa mulher não é normal, e no momento que o coitado aparece e vê a maluca, ele congela. E então, antes que ela tocasse nele, a protagonista entrou na frente e fez a mulher deixá-los em paz. O que é claro que não vai durar muito. Dentro de casa, Tsukasa explicou toda a situação. Tudo começou quando ele estava no Fundamental e ajudou Yukana após ela cair no chão. Esse simples gesto de bondade e seu rostinho bonito foram o suficiente para fazer a maluca acreditar que eles eram feitos um para o outro. Depois disso, todos os dias ela esperava no mesmo lugar para dar oi para seu amado. Mas isso ficou cada vez mais estranho quando presentes misteriosos começaram a aparecer na casa dele. Para fazer isso, de alguma forma a maluca conseguiu os dados da mãe de Tsukasa e criou diversas contas para comprar os presentes, o que o pai dos dois culpou o garoto, achando que ele estava fazendo aquilo. No dia seguinte, depois da mijada que levou do seu pai, ele descobriu quem estava fazendo aquilo, e mesmo que tivesse pedido para a maluca ficar longe dele, ela não ficou, e ainda teve a capacidade de colocar algo na bebida dele para Tsukasa dormir, e invadiu a casa do garoto. Além disso, para ter ele só para ela, Yukana criou uma conta no Twitter como se fosse Tsukasa e começou a falar mal de todos da escola, fazendo as pessoas o odiarem. No momento que seus pais descobriram, adivinhe o que o pai dele fez? Sim, culpou Tsukasa por tudo isso e bateu no garoto. Eles colocaram uma medida protetiva para que a maluca não chegasse mais perto dele. Porém, mesmo assim, ela tentou. Então a irmã dele precisou agir, mas o garoto já estava traumatizado e nem conseguia mais sair de casa. Foi por causa dessa stalker que ele se mudou, e o motivo do pânico que ele sente quando as pessoas ficam o encarando. Ao ouvir tudo isso, Anzu o abraçou e disse que estaria ao lado dele para o que ele precisasse. Mais tarde, Arisa foi até eles e disse já ter acionado a polícia. Porém, descobrimos o motivo da maluca ainda não ter sido presa. O tio dela sempre atira dessa situação, e a maluca ainda não desistiu. Porém, dessa vez o seu ódio é contra a protagonista. No dia seguinte, descobrimos o que a maluca fez. Quando Anzu estava saindo do trabalho, dois delinquentes a levaram para o beco. Porém, antes que o pior acontecesse, Junta e Ryuya apareceram. Mas não foram só eles. Tsuchiya, Saki e o irmão mais velho dela também chegaram para ajudar. Então os bandidos contaram o que aconteceu. Basicamente, a maluca os ameaçou para se livrarem da protagonista. Aliás, não foi uma coincidência do destino todos eles aparecerem para ajudar, mas sim Hiri, que sentindo que Anzu estava em perigo, usou o celular da garota para pedir a ajuda de todos eles. Quando voltaram para casa, Tsukasa queria ir embora para não colocar mais Anzu em perigo, mas ela não aceitou isso, e a sós com a batatinha mágica, tiveram uma conversa séria sobre a situação, e quando Anzu pediu a ajuda de Hiri para impedir que a Stalker chegasse perto de Tsukasa, o ser mágico disse que não era possível, pois só pode usar seus poderes para fazer a prota se apaixonar. Além disso, ele deu um aviso: caso algo perigoso desse jeito aconteça de novo, precisará tirar Tsukasa do posto de pretendente. Muito irritada ao ouvir isso, Anzu pegou a farinha de Hiri e a jogou no cocô mais uma vez, ou seja, sem magia por um tempo. Porém, isso também significa que ele não poderá ajudar caso ela fique em perigo. Falando nisso, no dia seguinte, no momento que ela saiu do trabalho, a maluca apareceu com uma faca e atacou a protagonista. Tsukasa foi o primeiro a encontrá-la, mas congelou ao ver Yukana.
Porém, vendo sua amada ferida, ele conseguiu se mexer e desarmou a maluca. E então, de uma vez por todas, conseguiu falar tudo o que sente e o quanto a despreza. Porém, Yukana continuou falando que ficará com ele. Assim, Anzu disse que nunca deixará Tsukasa sozinho, e que nunca perderia para ela. Com o aparecimento da polícia, a maluca foi presa, e fizeram um curativo na protagonista. Porém, o pai de Tsukasa apareceu, pediu desculpas pelo que houve e disse que levaria seu filho embora. No entanto, a nossa heroína não deixaria isso assim. Então disse algumas verdades na cara do velhote, e Arisa não conseguiu segurar a sua risada. A carinha dele. Ao saber o que houve, a mãe de Anzu decidiu voltar para o Japão, e se lembrando de tudo de bom que ela fez por ele, Tsukasa a abraçou. O que o coitado do Junta viu de camarote. Quando a mãe da prota chegou, disse ter ficado preocupada dela ter uma cicatriz no rosto, pois assim teria dificuldade para conseguir um marido. Porém, Arisa deixou claro que se isso acontecer, Tsukasa assumirá sua responsabilidade. Voltando a falar sobre a maluca, descobrimos que o tio dela não conseguirá livrar a garota das acusações como sempre, pois dessa vez ela se meteu com a amiga de alguém muito importante. Porém, Hijiri não é o único que pretende proteger Anzu. Então, com muita raiva, Hiri foi até onde Yukana estava presa e garantiu que ela nunca mais se metesse com eles. Logo após isso, Hiri foi até a protagonista, deu um beijo na testa dela e disse que a ama, o que se tornou uma cena engraçada até ele ficar sério e dizer adeus. No dia seguinte, Arisa contou que Yukana sofreu amnésia e tinha perdido toda a memória dos últimos anos, ou seja, não se lembrava mais de Tsukasa. Além dessa notícia boa, o pai da prota também retornou, junto com vários chocolates, jogos e uma Mohiki, o que deixou Anzu muito feliz, mas sem entender nada. Dessa forma, mais tarde ela tentou conversar com Hiri, mas quem apareceu foi Kate, a nova batata mágica responsável pelo caso da protagonista. Ela contou que Hiri não poderá mais visitar o mundo humano. De repente, os garotos chegaram na sala e também conseguiram enxergar aquele ser mágico, pois ao contrário de Hiri, Kate é um pouco incompetente, pois tinha esquecido de usar magia para aparecer apenas para Anzu. Com isso, eles descobriram sobre tudo, mas não se importaram nem um pouco e continuaram gostando dela da mesma maneira. Voltando para o assunto anterior, Hiri cometeu um crime. Usou sua magia por motivos pessoais para apagar a memória de uma pessoa. Kate contou que Hiri começou a ter sentimentos fortes demais por Anzu, e que ele será obrigado a trabalhar para sempre em uma dungeon como castigo. É claro que a prota não deixaria isso assim, então ela roubou a varinha de Kate e ameaçou jogá-la na privada caso não trouxesse Hiri para lá naquele momento. Depois de ser ameaçada, a coitada conseguiu convencer o QG a deixar Hiri voltar ao mundo humano por 15 minutos, em troca de parte do salário dela. Assim, quando Hiri apareceu, a primeira coisa que Anzu fez foi bater nele, mas logo em seguida agradeceu por tudo o que ele fez, e disse que não deixará um amigo importante ir embora. Com isso, ela convenceu Kate a fazer Hiri continuar naquele mundo, falando que havia 0,001% de chance dele ser o amor da vida dela. Depois disso, os pais dela voltaram para o exterior, e ela continuou morando com os dois bonitões, tendo as coisas que mais gosta de novo. Porém, Hiri disse que não seria tão fácil assim, pois se ela não ficar com ninguém até o fim da formatura, terá suas coisas confiscadas de novo. Além disso, coitadinha da Kate, depois de sofrer na mão da protagonista, o QG mandou ela para a segunda cobaia, aquela maluca Stalker, e dessa forma termina a primeira temporada de Romantic Killer, um anime muito bom que tem totalmente dublado na Netflix. Se gostaram do vídeo, curtam e comentem aqui embaixo. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!